A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Criada no início do século XX, a psicanálise é uma das formas mais poderosas de compreensão da mente humana. Sua criação é devida a uma figura que permeia o nosso imaginário até os dias de hoje: Sigmund Freud. Em 2021, comemoramos os 165 anos do nascimento de Freud. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio, escritor e dramaturgo, pós-doutor pela Escola de Comunicações e Artes da USP. E convido vocês, caros ouvintes, a investigarem comigo o legado de Sigmund Freud em pleno século XXI. Com entrevistas, resenhas e histórias, este é o Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. O ouvido psicanalítico busca entender um pouco sobre como que o pai da psicanálise influencia o século XXI. Uma das coisas que é interessante quando eu pensei em fazer este radiodocumentário, dividido em diversos programas na nossa programação aqui da nossa Rádio USP, era como começar? Qual que seria o nosso primeiro programa? Este primeiro programa, teremos um convidado muito especial. Depois que eu fiz todas as entrevistas, as suas respostas me pareciam uma maneira natural de começar essa série. Não só pela autoridade de seu saber, mas também como o nosso entrevistado conversa com vocês, ouvintes, sobre a história do próprio Freud. Valdir Beividas é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Vou falar um pouco sobre sua formação acadêmica. Ele é formado em Português e Francês pelo Centro Universitário Fundação Santo André, possui mestrado em Letras e Linguísticas pela USP, doutorado em Semiótica e Linguística Geral pela Universidade de São Paulo, o pós-doutoramento na École d'Études em Ciências Sociales na França e também na Alma Mater Università de Bolonha, na Itália. Foi professor adjunto no Departamento de Psicanálise e na pós-graduação em Teoria Psicanalítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é atualmente professor associado livre-docente no Departamento de Linguística e no Programa de Pós-Graduação de Semiótica e Linguística Geral da Universidade de São Paulo. Sua pesquisa acadêmica se situa na interface entre linguística, semiótica e psicanálise. Entre seus principais livros podemos encontrar Inconsciente Verbum, Psicanálise Semiótica, Ciência e Estrutura, da editora Humanitas. Inconsciente e Sentido, Ensaios de Interface, da editora Ana Blume. Além de diversos artigos em periódicos e capítulos de livros nas áreas de psicanálise e semiótica. As perguntas ao professor Valdir Beividas foram enviadas por e-mail e ele gentilmente nos respondeu em arquivos de áudio. Vamos ouvi-las. O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. A primeira pergunta foi sobre a importância do legado de Sigmund Freud hoje. Caros ouvintes da Rádio USP, quero agradecer aos professores Rafael Venâncio e Luciano Maluli pelo convite e parabenizá-los pela importante iniciativa do evento sobre Freud. Comento 4 perguntas que me foram feitas, com 5 minutos para cada uma, e respondo não a especialista, mas ao público em geral, interessado na psicanálise. A primeira questão. Freud nasceu no século XIX, inaugurou o século XX com a psicanálise. Qual está sendo a importância dele para o atual século? A importância de Freud para o atual século se deve, sobretudo, à singularidade das ideias que lançou, aos novos conhecimentos que deixou sobre o ser humano, sua subjetividade, suas angústias e sofrimentos, sobre seus desejos. Temos de lembrar de antemão que o final do século XIX foi incrível e fecundo de ideias, um concerto de grandes pesquisadores, cujas pesquisas criaram bases e desenharam praticamente a maioria das disciplinas e modos de conhecimento do mundo e do homem que vigoram hoje. Física contemporânea, filosofias, psicologias, teorias da economia, sociologias, linguísticas.
E nesse rol de disciplinas também a psicanálise de Freud. Lembremos apenas de alguns nomes. Wundt e Brentano influenciaram quase toda a filosofia hoje vigente. William James e John Dewey desenharam os rumos das psicologias. Com Peirce, criaram uma teoria pragmatista que perdura hoje na filosofia, na lógica, na linguística. Saussure, nascido apenas um ano depois de Freud, revolucionou os estudos linguísticos e deu as orientações básicas para criar a semiologia e semióticas contemporâneas. Einstein criou a nova física relativista. Durkheim compôs as bases das modernas ciências sociais. Marx inaugurou as ideias fundamentais do comunismo e do socialismo, a ele conjugado. Enfim, um século de novas luzes ao pensamento humano. E a lista poderia continuar. Todos esses contemporâneos de Freud estão na base de como pensamos o mundo hoje, de como pensamos a sociedade, a nossa individualidade, a nossa realidade. É impossível imaginar como seria o conhecimento e mesmo a nossa realidade caso a vida não tivesse dado existência a esses eminentes pesquisadores. Então, nesse concerto sinfônico de novas ideias, se destaca uma melodia singular da voz de Freud, pelo ângulo de ataque, por assim dizer, com que ele se posicionou para explorar melhor a natureza da subjetividade humana. Ele, que fora médico, psiquiatra e neurólogo, conhecedor das psicologias nascentes, deixou de lado as pesquisas médicas, fisiológicas, que habitualmente atribuíam causas orgânicas aos distúrbios e sofrimentos patológicos. Também deixou de lado temas que ocupavam psicologias e filosofias, como a consciência, a memória, a atenção, pensamento desperto. Ao invés disso, mergulhou fundo num vasto mundo completamente ignorado e até mesmo desdenhado então, o mundo dos sonhos, o esquecimento e trocas de nomes, lapsos de memória, equívocos de palavras, ruborizações, tiques nervosos, murmúrios desconexos. Com paciência de artesão, veio descobrir nesses fenômenos fugidios, objetos tênues de investigação, um funcionamento da mente que foge quase inteiramente do controle do indivíduo. Uma dinâmica fortíssima que atua constante e sorrateira em quaisquer atividades nossas, a despeito da vigilância e controle que pensamos ter. Descobriu, então, uma chamada região inconsciente da mente humana e uma sexualidade infantil, jamais imaginados à época. E como descobriu tudo isso? Simplesmente deixando o paciente falar livremente sobre seus infortúnios. Isso nos dá um pequeno contexto para a segunda pergunta. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. E sobre a questão da fala e da escuta na psicanálise? Segunda pergunta. Uma das principais ideias de Freud envolve a questão da fala e da escuta psicanalítica. O que você poderia comentar sobre isso? Bem, uma respeitada historiadora da psicanálise, Elisabeth Roudinesco, afirma que Anna O, uma paciente de Joseph Breuer, colega de Freud, teria inventado literalmente a psicanálise. Discordo cabalmente dessa afirmação. O caso foi o seguinte, brevemente. Breuer tratava dessa moça inteligente, de apenas 21 anos, estamos em finais dos anos 1880, desenvolvia um método chamado catártico. Colocava a paciente em estado de hipnose profunda, para que, nesse estado, ela rememorasse algo atroz, sofrido da sua vida. A paciente cuidava de seu pai muito enfermo e era afetada de múltiplos sintomas, paralisias várias, perturbações da vista, da fala, não conseguia falar na sua língua materna, apenas em inglês, anorexia, tosse nervosa. Porém, antes das sessões de hipnose, era um tanto tagarela em contar a Breuer as coisas desagradáveis do dia,
até mesmo alucinações aterradoras. E logo ao contar isso, sentia grande alívio. Numa ocasião, falou de tal maneira de um dos seus sintomas que, imediatamente após verbalizado, o sintoma cessou. Então, ambos, ela e Breuer, notando que isso ocorria, ela passou a continuar a falar e lhe veio à mente a expressão inglesa talking cure, cura falante ou cura pela fala, e também a metáfora limpeza de chaminé. Estava assim dado o gatilho para uma terapia que, mais do que atentar para dados corporais fisiológicos, paralisias, tosses, anorexias, isto é, sintomas somáticos em si, aguçava a escuta e atribuía alto valor à narrativa do paciente. Relatos de eventos psíquicos de forte afetação, chamados traumas, ocorridos na vida, mormente em estágios infantis. E como Freud reconhecer não se dar bem com a hipnose, era um tanto artificial e não permitia seguir o fio do evento traumático até suas origens, reconheceu o valor da tagarelice da paciente de Breuer, aprimorou-o grandemente e criou o seu método chamado associação livre. Deixar o paciente vagar e divagar em sua fala para quaisquer rincões de sua memória, sem se preocupar com a coerência do relato, nem com o juízo do analista. Entendeu que, mesmo livre, sem amarras de organização, o conteúdo das falas estaria sempre preso e balizado pelas exigências inconscientes do seu desejo, sobretudo exigências ligadas à libido, sexualidade, e pelos conflitos entre ele e as coerções culturais impostas a todo o indivíduo. Argutamente atento aos menores deslizes e incongruências dessa fala, descobriu mecanismos poderosos de defesas, resistências, repressões, recalcamentos, sobretudo quando a fala se aproximava mais e mais do núcleo do sofrimento, núcleo patógeno. Enfim, descobriu que os sintomas corporais nada mais eram do que espécie de linguagem corporal, que pedia socorro para ser expressa em linguagem verbal, e assim tomar um rumo de vida, se não de cura completa, ao menos de vida suportável. Então, a psicanálise não foi inventada de súbito, na expressão espontânea de uma paciente, mas sim, primeiro, na modéstia do médico em respeitar o valor da fala de um paciente. Segundo, de encontrar nessa fala a via por onde penetrar em labirintos tecidos por enorme conjunto de mecanismos discursivos, repressões, recalcamentos, denegações, deslocamentos, condensações, a lista é enorme. Verdadeiras estratégias de acobertamento do núcleo traumático, origem dos sintomas. Ora, se chamarmos tais mecanismos, mais modernamente, de estruturas enunciativas do discurso, então, psicanálise, teorias linguísticas e semióticas têm por obrigação investigar com a maior profundidade tais astúcias enunciativas, as quais são de tamanha importância que levou a Lacan, considerado o psicanalista freudiano mais carismático, a entender que o inconsciente tem a estrutura de linguagem. A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93,7. E qual foi o livro de Freud que mais te marcou? Terceira pergunta. Qual é seu texto ou livro favorito de autoria de Freud e como ele te auxilia na tua formação, pesquisas ou clínica? Posso dizer que tudo em Freud sempre me agradou grandemente, porque me desafiou, me impressionou. Isso porque tive a oportunidade profissional de lecionar nas classes de graduação do curso de psicologia da UFRJ durante quase uma quinzena de anos, aulas especificamente destinadas à psicanálise freudiana, desde os primórdios de suas pesquisas, como médico, psiquiatra,
em textos já importantes sobre as afasias, sobre um aparelho de linguagem, sobre o grande volume de reflexões em seu projeto de uma psicologia para neurólogos. Nas suas histórias clínicas, escritas com seu parceiro Joseph Breuer, até os últimos textos de sua obra. Dentre os textos de Freud, o que mais me serve hoje, não pela genialidade do grande autor ou do grande filósofo a elaborar ideias transcendentais, mas pela paciência e argúcia e perseverança de um arqueólogo a procurar as minúcias por onde o inconsciente pudesse se revelar. Foi o seu volumoso escrito sobre a interpretação dos sonhos, iniciado por volta de 5 anos antes de 1900 e publicado nesse ano, como para registrar no novo século a certidão de nascimento da psicanálise. Procedeu nesse texto a uma vasta leitura dos estudos oníricos efetivados até então, num esforço, digamos, hercúleo, de dar ao sonho o direito de cidadania, o estatuto de um objeto digno do interesse científico, desdenhado que era até então como produção orgânica menor, distorcida, deslocada da mente humana, que não valia um centavo no ambiente acadêmico. Se os sonhos apareciam como produções absurdas, verdadeiros nonsense, era simplesmente porque, produzidos num momento de menor censura pelo nosso psiquismo, ele deixava misturar muitas linguagens, visuais, verbais, gestuais, que acabavam por produzir um condensado, acumulado de significações, emaranhadas numa espécie de novelo, que carecia ser pacientemente desfiado para fazer valer uma a uma a sutileza das suas significações. Definiu desse modo o sonho como a via régia para o acesso ao inconsciente. Esse texto apresenta 7 densos capítulos que propõem um método da interpretação dos sonhos, uma análise fina e sutil de um sonho do próprio Freud, uma tese fundamental sobre o sonho como realização de desejos, uma análise minuciosa sobre as deformações oníricas que ocorrem na passagem de conteúdos nucleares, profundos, latentes do sonho, aos conteúdos marginais, superficiais, manifestados na cena onírica. Um levantamento minucioso sobre os materiais e fontes de que o sonho se serve para a sua montagem, mecanismos astutos de condensações, de deslocamentos, de modos de apresentação e de representação dos afetos no sonho. E tudo vem regado com um sem número de exemplos de sonhos, dos mais delicados e sensíveis aos mais truncados e absurdos. Por fim, conclui o texto com um capítulo em que estabelece o estatuto psicológico dos processos oníricos, para evitar que os sonhos sejam menosprezados como meras atividades somáticas, orgânicas. O texto da interpretação dos sonhos contém aspectos da atitude freudiana que motivam grandemente as minhas próprias pesquisas em semiótica, disciplina que investiga a produção do sentido em quaisquer linguagens, numa interface com a psicanálise. Diz Freud em uma nota de rodapé, cito, a acumulação de significações do sonho é um dos problemas mais árduos e, ao mesmo tempo, mais ricos em conteúdo da interpretação onírica. Aqueles que esquecem essa possibilidade incorrerão em graves erros e assentarão afirmações insustentáveis sobre a essência dos sonhos. Porém, sobre esta questão, não se realizaram senão escassas investigações. Fecha a citação. Penso que essa frase baste como um desafio que vale ainda hoje. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. Por fim, uma mensagem aos ouvintes interessados em psicanálise. Questão número 4. Qual seria seu conselho para os ouvintes da Rádio USP que se interessem pela psicanálise ou por Freud? Bem,
Para um público não conhecedor da língua alemã e não especialista em psicanálise, aconselharia ler Freud na versão espanhola de López Ballesteros, editada pela Biblioteca Nueva de Madrid, por várias razões. Nessa tradução, fica mais evidente o estilo literário e poético de Freud, sem grandes preocupações de fixar conceitos em cada expressão utilizada. Aliás, em texto tardio de sua obra, Freud admitiu que não tivera tempo de delimitar bem os conceitos da psicanálise. Ele não precisou disso para detectar os fenômenos sintomáticos e as estratégias de defesa dos pacientes nas suas falas. A leitura dessa versão em espanhol é leve e sem prejuízo de entendimento. Mesmo porque, em sua adolescência, Freud estudava a língua de Cervantes, por puro gosto, tendo até fundado entre colegas uma academia espanhola, que lhe servia de comunicação quando não queriam ser entendidos por gente outra. E assim que saiu a primeira tradução de sua obra completa em espanhol, escreveu ao tradutor López Ballesteros de Torres, em maio de 1923, uma pequena carta que cito: "Sendo jovem estudante", diz Freud, "o desejo de ler o imortal Dom Quixote no original cervantino me levou a aprender, sem professores, a bela língua castelhana. Graças a esse gosto juvenil, posso agora, já em idade avançada, comprovar o acerto de sua versão espanhola de minhas obras, cuja leitura me produz sempre um vivo prazer pela corretíssima interpretação de meu pensamento e pela elegância do estilo. Admiro-me, sobretudo, como, não sendo você médico nem psiquiatra de profissão, tenha podido alcançar tão absoluto e preciso domínio de uma matéria muito intrincada e, por vezes, obscura." Vejam, pois, que bela aprovação. A tradução brasileira da Imago, no Rio de Janeiro, foi feita a partir de uma versão inglesa da obra alemã. Aqui vale bem o mote: tradutore traditore, tradutor traidor. Isso porque toda tradução, por boa que seja, não tem como evitar uma certa traição aqui dupla. Há uma nova tradução brasileira, diretamente do alemão, feita por Paulo César de Souza, para a Companhia das Letras. Tem o benefício de ser tradução direta, portanto, trai, por assim dizer, apenas uma vez. Ela serve melhor a interessados em estudar mais profundamente a psicanálise com objetivos teóricos ou clínicos, pois discute e comenta em muitas notas de rodapé as soluções de tradução já feitas, justificando suas escolhas. E justamente por esse benefício, acaba sendo uma leitura um tanto mais pesarosa, com muitas paradas que podem cansar uma leitura cultural não direcionada. Para a sequência das leituras, sem prejuízo de outras ordenações, indicaria começar pelas 5 conferências que Freud pronunciou em 1909 na Clark University, nos Estados Unidos. Em seguida, as chamadas Conferências Introdutórias à Psicanálise, escritas entre 1915 e 17. Foram 28 conferências dadas, segundo o próprio Freud, a um auditório composto por gente de todas as faculdades. E elas vêm completadas e continuadas em 1932 por mais 7 conferências chamadas Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise. Bem, por fim, é claro que para essas leituras, o leitor terá de poupar tempo e mente de assistir a programas televisivos e blogueiros de baixa qualidade, tipo BBBs, novelas, programas de auditório, que ao invés de nos impelir ao belo, ao sublime, à ética, à sensibilidade humanas, nos empurram para a baixaria das narrativas fúteis e frívolas, de traições, armações, ciúmes, armadilhas, agressividades, xingamentos, enfim, para estilos mediocrizantes da vida, que é uma só. Obrigado. O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7.
Muito obrigado, professor Valdir Bem-Vidas. Ouvindo as respostas do professor Valdir, não só me fez ter a certeza que eram boas para ser o nosso primeiro programa aqui do Ouvido Psicanalítico, mas também fiquei algo a pensar sobre como produzir esses conteúdos de qualidade para refletirmos em um mundo onde ficamos mais em casa, graças a uma condição pandêmica global. Como escapar desses conteúdos dos Big Brothers da vida? De certa maneira, eu acho que é por isso que eu criei o ouvido psicanalítico. O ouvido psicanalítico é uma maneira da gente pensar sobre assuntos que são importantes hoje e que nos engrandece. 165 anos de Freud. O que mais outros entrevistados têm a falar pra gente? Acompanhe. Durante 2 meses falaremos com diversos estudiosos de Freud, tal como o professor Valdir Bem-Vidas. Falaremos com Renato Mezan, Mayra Rodrigues Gomes, Eugênio Butti, Nancy Nguyen, Mariana Duchini, Marco Leite e até mesmo um psicanalista da Argentina, Inácio Orga. Também falarei um pouco das minhas pesquisas, de minhas reflexões e de tudo que, de certa maneira, permeia o mundo da psicanálise. Comentaremos alguns livros, comentaremos algumas histórias sobre Freud. Então, de certa maneira, há alguma esperança. Uma esperança importante de que os meios de comunicação, tal como é a Rádio USP, tragam informações pertinentes, engrandecedoras na vida das pessoas. É isso. Agradeço ao professor Valdir Bem-Vidas pela entrevista no programa de hoje. O programa de hoje que é o primeiro episódio de O Ouvido Psicanalítico. Muito obrigado. Sigam-me nas redes sociais, sigam o programa Universidade 93.7 nas redes sociais. Prometemos, seguindo o conselho do professor Bem-Vidas, postar conteúdos de grande qualidade e não entrar nessa espiral. É isso, eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio, escritor e dramaturgo, e esse foi o Ouvido Psicanalítico, 165 anos de Freud, na Universidade 93.7. A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. No próximo programa de O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. No próximo programa de Ouvido Psicanalítico, 165 anos de Freud, na Universidade 93.7, vamos falar com Renato Mezan. Será a primeira parte da entrevista que ficou muito completa e, querendo ou não, eu não tive coragem de editar. É isso, nos vemos no próximo Universidade 93.7. Até mais. Tchau, tchau. O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. Este foi mais um Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Sigmund Freud, aqui na Universidade 93.7. Produção, texto, entrevistas e locução de Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Vinheta título por Vitor Garbosa. Este é um programa produzido pelo Alterjor, Grupo de Estudos em Jornalismo Popular e Alternativo da ECA USP. Coordenação Geral da Universidade 93.7, Professor Dr. Luciano Vitor Barros Maluli. O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.